Ah, tá aqui falou que o JBL está configurado. Agora tem que ver essa internet aqui, ó. Conectado. Vai. Tá? Agora aí eu tenho que fazer o teste na câmera. Posso abrir aqui, né? Não tem ninguém entrando aqui? Você coloca para autorizar, não coloca? Coloco. Então vou abrir a câmera. Bom, vamos lá, né? Para não atrasar vocês que chegaram pontualmente aí. Mandei lá no grupo, vamos ver se mais alguém chega junto com a gente. Primeiramente, sejam bem-vindos. E o Zé, Eric, Isabela, né? E os bebês de vocês. Nessa aula de hoje especial, até mudamos o horário, né? Um pouquinho, que a gente costuma fazer as nossas lives semanais. Que a gente costuma fazer às 17 horas, né? Até mandei uma enquete lá no nosso grupo para saber o melhor horário para todo mundo, para que os parceiros de vocês também conseguissem participar. Eu sei que às vezes é difícil para todo mundo estar ao vivo com a gente aqui, vai ficar gravado, então sem problemas, né? Quem não conseguiu estar aqui com a gente agora vai assistir a gravação em seguida. E esse mês, em especial, a gente comemora, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno, que aconteceu do dia 1º ao dia 7 de agosto. No Brasil, a gente estende essa comemoração para todo o mês de agosto, que é o que a gente chama do Agosto Dourado. Né? Na semana passada, a gente falou bastante sobre isso e foi uma aula realmente muito gostosa. E, além disso, em agosto, né, no segundo domingo do mês, a gente tem A Maria Elisa chegou. A gente tem no segundo domingo do mês o Dia dos Pais. E a gente fala muito, né, sobre todos os cursos, tudo a gente vê muito voltado para a mãe, para a gestante, para a mulher. E às vezes o parceiro, o marido, o pai dessa criança, às vezes ele só vai ser envolvido no negócio na hora que o neném nasce, tem que dar o primeiro banho, tem que trocar a primeira fralda, tem que cuidar do umbigo. E é fundamental para que essa mãe consiga cuidar do bebê, para que consiga amamentar o envolvimento desse parceiro, do pai dessa criança, desde sempre. Então, aproveitando todo o mês do Agosto Dourado, todas as comemorações que a gente tem nesse mês de agosto, principalmente porque esse ano a campanha do aleitamento materno, ela é focada na importância do apoio para amamentar, como é fundamental termos apoio para conseguirmos amamentar o nosso filho. E a gente tem também, né, tivemos o Dia dos Pais nesse domingo que passou. Eu senti a necessidade de mudar um pouco do roteiro que eu tinha programado para vocês para esse mês de agosto e incluir essas duas aulas, que foi a aula da semana passada e a aula de hoje especial aí para o Dia dos Pais. Ei, Maria Elisa, seja bem-vinda. Boa tarde. Ó, a Luciana chegando também. Só admitir ela aqui. Então, como sempre, né, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para poder interagir, porque a ideia, principalmente, da gente estar usando a ferramenta aqui pelo Zoom, que a gente começou fazendo no YouTube, trouxemos agora para o Zoom, é para que vocês realmente estejam aqui com a câmera aberta, conversando, perguntando, abrindo. Eu sinto uma conexão muito maior quando a gente está se vendo. Para mim é muito mais gostoso e eu tenho certeza que para vocês também, a gente está nessa comunicação aqui muito melhor. Luciana, seja bem-vinda, tá? Se quiser abrir sua câmera, pode ficar à vontade. E, então, vou pegar um gancho aqui no que a gente falou na última semana. Primeira coisa, né, o companheiro, parceiro de vocês que está aí ouvindo, que se está presente aí agora, ó, o Eric está aí junto. Ei, Luciana, agora eu estou te vendo. Na semana, compartilhem, tá, meninas? Compartilhem o conhecimento. Às vezes não consegue assistir todas as aulas, porque são aulas grandes, né? Quase 1 hora que a gente fica aqui, às vezes passa um pouquinho de 1 hora. Mas pega, né, o caderninho que eu falei com vocês, faz um caderninho, vai anotando alguns insights, vai anotando alguma coisa que vocês vão vendo e compartilha com o companheiro de vocês, porque é fundamental. Sabe por quê? Seu corpo, ele já começou a mudar. Quando você recebe aquele teste positivo, a gente já começa. Luciana está acompanhada aí? Só para eu saber. Seu áudio não está vindo. Mas só. Tá. Então, a gente não consegue. É fundamental a gente começar a envolver, né, o nosso parceiro, nosso companheiro no estudo. Por quê? As mudanças acontecem no nosso corpo desde aquele teste positivo.
Às vezes, quando é uma gravidez muito desejada, muito planejada, desde antes de engravidar, sabe? Esse desejo de engravidar, isso na gente, enquanto mulher, isso tudo já vai mudando. E no homem, ele não sente essa transformação física, porque é o nosso corpo, enquanto mãe, enquanto mulher, que muda, porque é a gente que está gerando esse bebê, né? A gente que está carregando esse bebê. E aí, a gente já está sentindo toda essa mudança, o nosso seio começa a mudar. Lembra que a gente fala, inclusive, dessa alteração na mama relacionada à amamentação, como isso tudo tem relação, como isso tudo é importante. E o homem não consegue sentir tudo isso. E aí, demora, a gente demora a sentir. Às vezes a gente sente a primeira mexida do bebê, e a hora que você vai contar para a pessoa vai colocar a mão, ele não consegue nem sentir. Aconteceu já aí com alguém? De sentir a primeira vez e tentar trazer o parceiro para colocar a mão, e aí o neném some, não consegue sentir. A gente está sentindo tudo isso. E o nosso companheiro, o pai desse bebê, ele ainda não está envolvido nesse processo, ainda não está sentindo tudo isso, porque está dentro da gente. E muitas vezes, muitas famílias que eu cheguei a atender, os pais falavam assim: nossa, é tão difícil, porque parece que eu só senti que o negócio está acontecendo lá na maternidade, quando esse bebê nasceu. Ou quando eu cheguei em casa, porque na maternidade eu ainda tinha um suporte das técnicas de enfermagem, das enfermeiras, dos médicos. E agora não, agora só agora que eu estou em casa sozinho com esse bebê. E você, enquanto mãe, enquanto mulher, teve 9 meses para se preparar para tudo isso, para sentir esse bebê. E o pai, na maioria das vezes, principalmente se não é envolvido nesse processo desde agora, só consegue perceber todas as mudanças hora que muda a rotina, hora que muda toda a nossa vida, que é quando a gente chega em casa com esse bebê, quando a gente chega da maternidade com o bebê em casa. E aí, esse bebê já está faminto, e não só de fome física aqui, mas de todas as outras necessidades que a gente vem conversando também ao longo de todo esse processo, né, das necessidades básicas que os bebês têm, né, de afeto, de carinho, de proximidade. Lembra que a gente falou isso em algumas aulas? E a gente tá buscando esse conhecimento. E o pai, às vezes, não está envolvido nesse processo. E não por culpa, não porque não quer, é porque tem tantas outras coisas, está trabalhando o dia todo e a gente sai para uma consulta médica, envolve aqui, né, no que a gente está falando. Por isso que é tão importante desde já a gente começar a envolver. Acompanhar numa consulta de pré-natal, se possível, acompanhar quando esse bebê nasce, acompanhar nos ultrassons, acompanhar quando esse bebê nascer, né, nas consultas pediátricas, para se sentir pertencente a tudo que vai acontecer. Por quê? A pergunta é: quando nasce um pai, né? É até o título que eu trouxe para vocês. Quando esse pai nasce? É quando descobre o teste positivo? Quando esse pai sente o bebê pela primeira vez? Porque muitas mudanças é no nosso corpo, é a gente que está sentindo tudo isso. E demora para essa ficha cair, demora na prática mesmo para essa ficha cair. E você, enquanto mãe, precisa de muito apoio quando esse bebê nascer. O homem, ele não consegue amamentar. Mas fora a amamentação, todo o resto, o pai precisa estar envolvido para que você tenha suporte para conseguir nutrir e alimentar esse bebê. Luciana colocou as dúvidas, não esqueci, a gente vai falar sobre elas agora. Vou trazer sobre esses assuntos nas próximas semanas para a gente. Principalmente a Luciana trouxe na semana passada umas dúvidas muito pertinentes sobre essa questão da dependência, dessa ligação e dessa necessidade muito grande que o bebê tem da gente. E aí eu vou trazer um pouquinho hoje nessa aula para envolver realmente o companheiro de vocês, o parceiro de vocês. Porque essa necessidade, o bebê ele nasce numa fusão emocional enorme com quem? Com você, mãe que está gestando esse bebê. Porque hoje é a pessoa que ele conhece. E uma forma que você tem, inclusive, de começar a se conectar com esse bebê enquanto pai dessa criança, é conversando realmente com ele. Deitando na barriga, conversando, contando história, colocando música. E é incrível, não sei se vocês já viram alguns vídeos de bebezinhos que logo após o parto, logo após o nascimento, a hora que esse bebê nasce e o pai fala, esse bebê consegue reconhecer e buscar. Eu até emociono, porque é realmente lindo, e esse bebê consegue buscar esse pai, porque ele conhece, reconhecer aquela voz. É uma voz que para o bebê também é importante, porque ele já está conhecendo isso desde o útero. E lembra que a gente falou sobre a esterogestação, que a gestação dura 9 meses e a gente vai gestar esse bebê do lado de fora pelos próximos 3 meses? E nada mais seguro para um bebê do que estar aqui fora nos braços de quem ele está conhecendo enquanto ele está no útero. Com você, não tenha dúvida, porque ele está em fusão emocional com você, ele está extremamente conectado com você enquanto mãe.
E quando esse pai, desde a gestação, ele também está construindo essa relação, ele também despertou para essa paternidade, né, que já está acontecendo, as coisas começam a se encaixar. Porque além de tudo isso, consegue entender as suas necessidades enquanto mãe, enquanto mulher. O que que você precisa para depois, para quando esse bebê chegar, como tudo isso vai funcionar. Porque, vou pegar no gancho, principalmente do que a Luciana trouxe para a gente, né? Como que é difícil a gente desconectar um pouquinho desse bebê para dar atenção para a gente, para olhar para todo esse mundo. E a gente tem que pensar que a necessidade principal a ser suprida, porque ninguém consegue suprir a necessidade desse bebê que não a gente como os adultos aqui responsáveis por ele. E na maioria das vezes, o pai e a mãe dessa criança, né? Que estão ali. A gente vai ter ajuda, eu tenho certeza que vocês terão ajuda nos primeiros dias, às vezes de uma avó, da sogra, da irmã, da cunhada, mas aos poucos as pessoas vão voltando para a vida. E a nossa vida que mudou completamente. É a gente que estava inserida ali naquela rotina. Então, se desde o início a gente não está fortalecendo esse laço de todas essas necessidades, e não de uma mudança ruim, eu não quero trazer isso para vocês, não é essa a intenção. É pelo contrário, é entender que é uma nova história. E que você muda, você já está mudando. E que esse homem, que esse companheiro, que o pai dessa criança também muda, porque é fundamental estar envolvido nesse processo. A gente falou na semana passada, eu vou trazer um gancho, né? Principalmente porque o companheiro de vocês não estava na última aula, não sei se vocês chegaram a conversar isso com eles, onde a gente falou um pouquinho sobre a importância desse apoio para amamentar, inclusive como essas políticas, né, hoje que a gente tem, principalmente desse apoio às novas famílias, como, por exemplo, uma licença paternidade hoje é de 5 dias, 20, né, nas empresas, que tem a empresa cidadã. Então, quando a gente pega um pouco disso, causa um pouco de medo na gente, né? Fala assim, nossa, daqui 5 dias meu companheiro volta para a atividade e eu vou estar sozinha dentro de casa com esse bebê. Ou daqui 20 dias. E aí, como que fica toda essa amamentação? Como fica todo o resto? Hoje eu coloquei umas dicas lá no grupo do Telegram para vocês compartilharem mesmo. E eu vou esclarecer, vou focar nelas aqui um pouquinho, porque como esse pai nasce, como tudo isso é envolvido, e como que você, homem, pai, consegue amamentar o seu bebê. E aí a gente precisa desmistificar algumas culturas, e por isso que é tão importante, principalmente trazendo aqui para a amamentação, para a gente resgatar isso. Por quê? É, é comum, pode ser que vocês vão escutar de algum lugar, em alguma pessoa que, ai, por que que então não deixa ele dar uma mamadeira para esse bebê, para ele sentir que está amamentando, para ele sentir que está alimentando esse bebê? E eu tô te falando que vai escutar porque eu escutei isso, principalmente de quem eu menos esperava que eu fosse escutar, tipo assim, como se fosse uma necessidade muito grande do Paulo, meu marido, pai do meu filho, entrar nesse processo da amamentação. E existem outras formas, e a gente já conversou sobre o risco de confusão de bico, o risco de confusão de fluxo, como a mamadeira ela pode prejudicar a nossa amamentação, e como é tão importante também o companheiro estar envolvido nisso para conseguir te ajudar, se você tiver alguma dificuldade, te apoiar e falar assim, olha, existem outras alternativas e eu tô com você nesse barco e a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é de amamentar esse bebê. Porque é um objetivo da família. O seu companheiro estar envolvido nisso e entender tudo isso vai te ajudar. Então, existem outras formas, não o fato de amamentar. Por quê? Lembra que a amamentação ela é envolvida por hormônios, ocitocina, prolactina, né? Tudo isso é envolvido na hora de amamentar para a produção de leite, e você também precisa estar bem para tudo isso. E ter esse apoio por trás te ajuda a amamentar esse bebê, te ajuda a produzir leite para esse bebê. E em alguma dificuldade, precisar ofertar o leite de outra forma, não precisa ser na mamadeira para o pai sentir que está nutrindo e alimentando esse bebê. Porque a gente consegue fazer isso no copinho, conseguimos fazer isso na colherzinha dosadora, que eu vou explicar para vocês direitinho como fazer isso, aí vocês podem ficar tranquilas, ficar seguras em relação a isso. E uma coisa, agora eu vou pegar umas dicas muito importantes para vocês, ajudarem essas mães quando vocês voltarem para a atividade ou quando ainda vocês estiverem em casa para ajudar nessa amamentação, ajudar nesse cuidado com esse bebê. Primeira coisa, muito importante, e que eu falo que é um cuidado que parece bobagem, mas não é, gente, é água. Espalhem água, garrafinha de água pela casa. Eu falei isso numa aula com vocês, acho que uma das primeiras aulas. Eu falei que é uma dica boa de como ajudar e de como envolver nesse processo, vai voltar, enche de garrafinha de água e espalhe em todos os cantos dessa casa, mas todos os cantos de verdade. Põe no sofá, põe na beirada do quarto, põe no banheiro, lá na pia do banheiro, espalhe a garrafinha de água para todo lado, porque a mulher amamenta
o leite sai, a boca seca, dá sede mesmo. E às vezes você tá lá com aquele bebê no colo, você não consegue levantar para pegar uma água. E é um cuidado que você, de manhã, antes de sair de casa, para voltar para sua rotina de trabalho, consegue ir lá encher as garrafinhas de água, espalhar essa garrafinha de água e ajudar a mãe nesse processo que é tão importante. É, eu coloquei uma dica lá hoje para vocês: massagem. Massagem aumenta o vínculo, aumenta a conexão de você com a mãe e com esse bebê também. E sabe onde que é um lugar tão importante? Nos pés. Porque os pés a gente consegue alcançar vários órgãos do corpo humano através dos pés. E não precisa de ter técnica, especialidade para isso, não. Uma massagem com os dedos. Sabe por quê? Além de tudo isso, a mulher ela tem um edema muito grande no pós-parto. Hoje, se você acha que hoje você está com algum edema da gestação, você vai ver no pós-parto. Tem um edema muito grande mesmo, por todos os hormônios que a gente já trabalhou, por toda a alteração. E o pé incha. O pé literalmente incha. Muito. E aí, com a massagem, a gente consegue, além de tudo isso, aliviar o fluxo de sangue, melhorar a circulação naquele membro, ajuda muito, inclusive na produção de leite, porque você está se sentindo cuidada, você está se sentindo amada. Isso tudo envolve produção de leite. Lembra que a gente falou da questão emocional? Pode impactar a produção de leite? Pode sim. E uma forma da gente cuidar de tudo isso são esses cuidados que, não estou falando de fazer todo dia, não, gente. São coisas para vocês colocarem quando vocês sentirem necessidade, mas são ideias realmente de como se envolverem nesse processo. Porque muitas vezes eu chego para atender famílias, às vezes os pais estão meio distantes, não conseguem chegar perto, porque às vezes aquele está muito tumultuado, é muito hormônio, é muita mudança, e você está sentindo essa paternidade. Você está envolvendo nesse processo a partir de agora. Então, são formas, inclusive, para você conseguir chegar no meio de tudo isso. Ofereça seu ouvido, né? Escute, deixa a mãe falar, deixa ela falar, porque ela está precisando também de alguém que pergunte como ela está. As visitas chegam para ver o bebê. As visitas chegam querendo conhecer esse bebê que chegou. E não é por mal, é novidade, todo mundo quer ver o bebê. E às vezes a gente, enquanto mãe, se sente assim, ai, ninguém vem. E precisa de ter alguém que olhe para a mãe, que olhe para essa mulher, com esse cuidado, para ajudar a sustentar tudo isso nessa família. E aí, gente, eu vou dar vou abrir, vou devolver isso, porque o pai também precisa desse cuidado, porque o pai também está passando por uma mudança. Quando a gente faz, você lembra que todo momento eu falo com você, se coloca no lugar desse bebê. Faz esse exercício, vamos nos colocar no lugar do outro, porque às vezes fica mais fácil a gente entender e ajudar o bebê em tudo isso. E quando a gente faz esse exercício enquanto casal, enquanto pai, enquanto mãe, também não fica tão difícil a gente entender o que está se passando na cabeça um do outro. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando para a gente tentar fazer o exercício. Tanto o homem com a mulher, quanto a mulher com o homem. Principalmente porque a gente, enquanto mulher, e a gente eu me incluo nessa, porque eu já contei para vocês essa história, que eu sou uma pessoa controladora e a maternidade vem me mostrando que controle é uma coisa que eu não tenho, né? Começou no meu parto, que fugiu muito daquilo que eu esperava. Eu falei que o Gabriel já chegou me mostrando, não é do jeito que você quer. O controle acabou. E aí veio mostrando as coisas como funcionavam. E aí, quando eu, né, pegando um gancho aqui, quando eu me vi extremamente controladora, às vezes eu queria controlar, inclusive, as ações do meu marido em relação aos cuidados com o meu filho. E a gente também tem que abrir mão um pouquinho desse controle e entender que a pessoa, o nosso companheiro, ele é tão capaz de cuidar desse bebê quanto a gente. E não vai ser da mesma forma que a gente. Nunca ninguém vai cuidar do nosso filho como a gente cuida. Não significa que a outra pessoa vai cuidar pior do que a gente, mas cada um tem um jeito de cuidar. Cada um tem um jeito de trocar a fralda. Cada um tem uma dinâmica ali na hora de trocar a fralda. Se você está acostumada a passar o lencinho do lado direito primeiro, do outro lado, e fechar a fralda assim, a outra pessoa está acostumada a fazer de outro jeito e não tem problema nenhum, desde que seja feito, desde que esse bebê esteja sendo cuidado. E quando a gente começa a abrir um pouco da mão desse controle e permitir que o outro exerça o papel que ele veio, que ele tem que exercer nessa família, né? E eu estou trazendo isso para o pai, a gente dá a oportunidade desse pai realmente nascer, desse pai realmente mostrar por o que veio e o quão companheiro ele pode ser. Não é incomum a gente conversar com famílias e as famílias relatarem de que
Nossa, mas é porque o meu marido não consegue fazer desse jeito, ou porque eu peço e não é do jeito que eu quero, mas não vai ser do jeito que a gente quer. Ninguém, nem se você contratar alguém para colocar na sua casa, vai ser do jeito que você quer, porque cada um tem uma forma. E o que a gente tem que entender é que todas as formas são em prol do benefício desse bebê, porque todo mundo, quem chega na sua casa mesmo dando palpite errado, quer o bem seu e desse bebê. Ninguém está indo dando palpite porque quer acabar com você, destruir você. Pelo contrário, todo mundo que chega para dar um palpite está falando com a melhor das intenções. A pessoa que está aqui nos ajudando nesses cuidados faz o que está dentro do limite. E, às vezes a gente precisa realmente pedir, a gente tem que entender, existe uma técnica, né, que a gente fala realmente da comunicação não violenta, e que eu acho que isso é muito importante para os casais, principalmente na chegada de um filho, é que o que eu falo, ele tem vários estágios. Porque o que eu falo, às vezes, não é o que eu penso, e se às vezes o que eu falo não é o que eu pensei, porque às vezes o meu cérebro está mais rápido do que a minha comunicação. Talvez não é o que você entende, o que você processa e muito menos aquilo que você faz. E se aquilo que eu falei, às vezes, não é nem aquilo que eu queria ter falado, mas que eu não consegui perceber que não está daquela forma, pensa para outra pessoa compreender essa linguagem e fazer. E muitas vezes a gente precisa também sair desse lugar de que, eu queria que ele fizesse isso, eu queria que fosse dessa forma. E a gente trazer para o lugar de falar o que eu queria. E não esperar, porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em cima daquilo que a gente deseja, em cima daquilo que a gente quer, e aí os atritos, os ruídos da comunicação começam a existir aí. Quanto mais claro eu for para aquilo que eu desejo, quanto mais específico eu for para aquilo que eu quero, melhor. Meu marido não sabe trocar uma fralda, porque não sei o quê. Você já chegou, já explicou, já falou a forma como gostaria, já falou como que é o melhor, como que o bebê fica mais tranquilo quando você faz? Às vezes aqui em casa eu falo alguma coisa e o Paulo falou assim, olha, e ele já falou comigo algumas vezes, olha, eu entendo que você faz dessa forma, tá ótimo o jeito que você faz, só que eu também sei fazer, e eu sei fazer da minha forma, e eu não quero aprender da forma que você faz, porque do jeito que eu faço dá certo também. Que tal a gente, cada um fazer da sua forma e a gente, né, entender e respeitar? E às vezes que ele falou isso, que ele foi claro, certeiro e objetivo, eu percebi o quanto eu estava querendo controlar aquela relação, até a forma como ele se relacionava com o filho dele, e que não precisa ser da forma como eu quero, e tá tudo bem, tá tudo certo, ele é o pai, ele é ótimo no trabalho que ele faz. E se alguma coisa não tá legal, a forma como a gente expressa, como a gente conversa, para que essa pessoa consiga, inclusive, ter oportunidade. Eu falo que dessa forma como ele me falou, para mim não foi grosseiro. Realmente foi da forma como eu precisava para entender que ele estava se posicionando no papel que ele tem que assumir, que é o papel do pai do filho dele. E eu sou a mãe, e cada um tem a sua função aqui dentro. E quando às vezes a gente não consegue, inclusive, nem comunicar, nem expressar isso para o outro, os ruídos começam a existir. E não é essa a intenção. Porque um filho, ele não vem para partir, ele não vem para desunir um casal. Pelo contrário, quanto mais conversas positivas vocês têm desde a gestação, quanto mais alinhado com o que vocês desejam para a relação, para a criação desse filho, para suas necessidades, para aquilo que você deseja, para aquilo que você realmente quer nisso tudo, escutar realmente os desejos, porque a gente tem medo. Às vezes a gente tem um grupo de mães para falar, a gente tem as nossas conversas aqui toda semana, que é onde a gente tem um espaço com outras mães que estão vivendo a mesma coisa que a gente. E muitas vezes o pai ele não encontra esses lugares. Tem um documentário, eu vou compartilhar com vocês o link, ele tá no, eu não lembro o nome dele certinho agora, ele tá no Netflix. Eu assisti ele na Netflix na época. Eu creio que ainda esteja lá. Eu vou procurar e vou mandar para vocês. E ele falava muito sobre como é que chamava, gente? Não sei se era a cidade dos homens, alguma coisa dos homens. E vinha falando muito isso sobre essa rede de pais que muitas vezes demora esse despertar para essa paternidade e para essa forma de se comunicar, e como isso muitas vezes vai se perdendo e fica difícil toda essa comunicação. Porque a mãe, desde o início, a gente encontra com outra grávida, com outra pessoa, e a gente começa a falar dessa vida, dessa mudança. E para o pai, isso é muito mais difícil acontecer. Eu lembro que parece bobagem, mas eu falo que faz muito sentido. Foi
Eu sempre participei de grupo de mães, eu sempre participei de roda de conversa de mães, né? Na época que podia fazer presencial, a gente fazia muita roda de conversa presencial. E alguns finais de semana a gente fazia, os pais iam junto, né? E quando os pais iam, era muito legal, porque os pais começavam a encontrar outros pais que estavam vivendo as mesmas dores, as mesmas dificuldades que ele estava vivendo naquela casa. Então, do mesmo jeito que a gente troca nossas figurinhas, que a gente troca as nossas conversas, esses pais começaram dos nossos encontros encontrar também um lugar para que eles pudessem falar das suas dores. E não com a gente, com outro homem que estivesse entendendo tudo aquilo. Porque a gente tem uma cultura muito machista. A gente vem de uma sociedade patriarcal, a gente vem de uma sociedade machista, onde o homem não chora, onde o homem não sente dor, onde o homem não se emociona, onde o bebê acabou de nascer e o homem continua jogando futebol dele no sábado e a mãe tem 1 milhão de sábados que ela não sabe o que é tomar um banho e lavar uma cabeça, mas é a prioridade, porque eu preciso continuar jogando meu futebol, né, no final de semana, e você, não, o quê? Você não faz nada o dia inteiro, você fica com esse menino o dia inteiro, como assim? Né? A gente ainda vem dessa sociedade. E isso tudo tem mudado. E quando os homens começam a participar, não é a primeira vez que eu encontro pais aqui, eu falo que isso é muito diferencial. Isso vai fazer muita diferença na chegada do filho de vocês. Vocês podem ter certeza. Porque tem pessoas comprometidas, envolvendo em tudo isso. Gente, quem não está aqui agora, eu não estou falando, né? Eu sei que às vezes vocês compartilham, trazem isso para a pessoa depois, mas a ideia realmente é de envolver para que vocês comecem a perceber a diferença, inclusive para a gente mudar um pouco dessa cultura. Porque a gente precisa tirar os nossos filhos disso para que a gente consiga oferecer para eles muito mais, muito melhor daquilo tudo que a gente já viveu. E construir uma sociedade mais afetiva, uma sociedade mais amorosa, com mais cuidado. E isso só é possível quando a gente está envolvido nesse movimento. E os pais, principalmente. Porque esse machismo ele está enraizado na nossa sociedade. E participar de ultrassom, participar de uma consulta pré-natal e levar o filho numa consulta pediátrica, conversar com outro homem sobre dificuldade na paternidade, que é isso, minha vida não mudou, não aconteceu nada, não. Continuo jogando minha bola, continuo fazendo meu pedal de sábado, né? E tudo. E não que isso não precise existir, precisa. Só que a gente precisa ter apoios dentro de casa para que todos consigam exercer, porque muda, muita coisa muda. E muita coisa muda na vida da mulher. Começa na mudança física na gestação. E quando a gente não consegue compartilhar isso, escrever, eu quero fazer com vocês uma dinâmica. Vocês estão com papel e caneta na mão? Tem papel e caneta aí? Vocês vão escrever, pode escrever todos os dois, esquece meu nome. Você vai escrever no meio, você vai colocar o seu nome, fazer um círculo. E agora, em volta desse círculo, eu quero que vocês escrevam o que vocês gostam. Eu vou dar exemplo, porque a nossa cabeça não funciona e às vezes a gente não resgata. Vou dar exemplo para vocês. Cecília, eu amo comer pipoca. Eu amo ler livro. Eu amo caminhar. Eu amo ir no salão fazer unha. Eu amo assistir Grey's Anatomy. Quando não tem nada para fazer, nem assistir, só ligar e deixar aquele trem lá falando, pelo menos está ocupando algum lugar. É, eu amo comprar uma roupa, eu amo arrumar meu cabelo, eu amo ir comprar um vinho para tomar, eu amo comer fondue, o que vocês amam. Os homens também, os pais que estão aí também. Cada um pode fazer o seu. O que que vocês amam? O que que vocês amam fazer? É, vai puxando aí na cabeça de vocês. O que que vocês gostam? Eu gosto de dormir, né? Gosto de sair com a minha amiga para conversar, para bater um papo. Eu amo meu marido, né? Amo namorar. Vai colocando tudo que vocês amam fazer. Enche papel.
Pronto? Aí, me fala uma coisa que você colocou aí, Luciana, que você ama fazer. Assistir Netflix. Ó, como que seu marido chama? Desculpa. Danilo. Danilo. O que que você colocou aí, Danilo? Jogar bola. A bola. Isabela, me fala uma coisa que você colocou aí. Encontrar as amigas. Encontrar as amigas, ótimo. E o Zete e Eric, me fala uma coisa de vocês aí. Eu amo dormir. Dormir e comer. Eu gosto de jogar futebol. Jogar a bola. Aí, vocês falaram uma coisa dentre as várias que eu sei que vocês escreveram. Aí agora risca isso aí. Risca mesmo, pode fazer um risco em cima. Depois... Aí imagina que agora riscou, acabou isso da sua vida. E essa segunda coisa que você mais ama também, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e todas. Falta alguma coisa da Luciana? Falta alguma coisa do Danilo, da Isabela, da Eusete, do Eric? A hora que você olha, você só vê você aqui no meio e tudo aquilo que você gosta de fazer parece que riscou, anulou. E aí aqui no meio só tem eu. O resto foi. Parece que falta alguma coisa da gente. Quem sou eu? Sabe aquela crise de identidade onde você olha no espelho e fala assim, gente, nem aquilo simples, né? Um futebol com os meus amigos. Assistir uma série no Netflix. Conversar com as minhas amigas. Tirar um cochilo no domingo depois do almoço. Cadê? E aí passou uma semana, passou um mês, passou 2, passou 3, passou um ano. E aí a comunicação está tão ruída, está tão difícil. Por quê? Tudo aquilo foi me tirado. Eu amo muito esse filho. E aí eu não estou falando que tudo isso foi tirado porque esse filho chegou. Calma que nós vamos chegar lá na conclusão desse raciocínio. Mas eu amo tanto tudo isso. Eu queria tanto essa maternidade, essa paternidade. Só que tudo que eu gostava se esvaiu. Parece que eu tive que trocar. Será que realmente a maternidade, a paternidade precisam ter esse peso, onde eu preciso abdicar de tudo que eu gosto, de tudo que eu amo, para realmente conseguir atender as necessidades do meu filho? Ou a gente pode conversar e colocar num papel, porque o que falta muitas vezes para a gente é ter clareza do que a gente gosta, é ter clareza daquilo que é importante para mim e expressar para o outro que isso para mim é importante, que isso para mim me fortalece enquanto pessoa. E não significa que eu tenho que fazer isso sempre, mas que eu preciso ter esse escape para eu resgatar quem sou eu. E isso só será possível hoje, quando eu não tenho filho, isso é muito natural e muito tranquilo, porque a minha única relação aqui quando eu estou casada é de avisar para o meu marido que hoje eu vou encontrar as minhas amigas, ou de que hoje eu vou jogar um futebol e eu vou chegar mais tarde. Quando a gente tem um filho, ir jogar um futebol, ou ir encontrar com as amigas, ou assistir uma série no Netflix impacta ou desse bebê estar dormindo ou de alguém estar cuidando dele. E de mim também, porque às vezes quanto tempo que tem que eu não tomei um banho, que eu não comi, que eu não fiz outra coisa. Por isso que a comunicação é tão importante. E é tão importante vocês se conhecerem, aquilo que o outro gosta, não para deixar de fazer, não para riscar essa folha, mas para que você, com tudo aquilo que você goste, continue existindo, com o apoio um do outro. Porque agora, nessa dinâmica simples que a gente fez, vocês aí colocaram no papel, na frente aí do lado um do outro, aquilo que é importante para vocês, enquanto pessoas, indivíduos. Se a gente aumentar tudo isso e agora a gente fizer o que é importante para a família de vocês, enquanto família, enquanto casal, o que é importante enquanto casal? E como que a gente vai conseguir organizar tudo para que a gente continue vivendo e tendo as coisas, não como era antes, porque nunca mais a nossa vida será como era antes.
porque agora a gente tem um filho. Mas não significa que a gente vai abrir mão, que a gente vai deixar de fazer tudo, mas que as coisas agora elas vão entrar na nossa rotina, elas vão entrar na nossa vida e a gente precisa de acordos, a gente precisa se comunicar. A gente precisa expressar para o outro de que eu estou com saudade de assistir minha série na Netflix. Hoje, de 8 às 9 da manhã, eu já dei mamar, já amamentei. Hoje, de 8 às 9 da manhã, eu vou assistir minha série da Netflix. Danilo, você fica? Você assume aqui? Hoje eu tenho futebol com os meus amigos e vai durar 2, 3 horas esse futebol. Você assume? Como que a gente precisa organizar? Já deixei a comida aqui? Já tem uma comida organizada com fome? Ou então já tem aqui uma marmitex que você vai pedir? Uma comida? Já está providenciada? Então eu posso ir tranquilo? Eu não vou chegar aqui, você não vai estar estressada, cansada, com fome, me esperando chegar para que você consiga que eu segure o bebê para fazer? O que a gente pode organizar para que eu consiga continuar encontrando as minhas amigas? E talvez agora esses encontros vão mudar e às vezes eu vou fazer um encontro aqui pelo Zoom para a gente tomar um café aqui, né? Depois da pandemia isso ficou muito mais comum, né? E que eu vou ter um tempo para eu conversar com essas minhas amigas, que depois do almoço eu quero tirar 40 minutos de cochilo e que se o bebê acordar, o Eric vai assumir, vai ficar com esse bebê, para que a gente não precise, para que a gente não deixe de existir. E aí eu falo enquanto casal, porque a gente precisa, enquanto casal, também desses alinhamentos. E não é pedindo permissão, não é pedindo, mas eu que nunca gostei, eu que sempre fui tão independente, eu sempre que fiz tudo na minha vida, eu nunca pedi ajuda, e eu sempre fiz, e agora eu não consigo fazer nada, porque o Danilo, ele não está prestando atenção que eu estou precisando fazer isso, e ele até agora, ele não se ofereceu para fazer isso, e às vezes não se ofereceu, porque ele não percebeu. Não porque é uma pessoa ruim, é porque não percebeu. E muitas vezes, enquanto ser humano, a gente tem isso, a gente fica na expectativa de que o outro fale para mim, que o outro faça para mim aquilo que eu gostaria que ele fizesse. E às vezes essa comunicação ela pode melhorar quando eu expresso aquilo que eu desejo, quando eu sou clara nisso que eu quero. Olha, a partir de agora nós vamos fazer assim. Eu vou te dar um exemplo bobo, eu demorei, meu filho tem 2 anos e 3 meses, né? Para trazer isso para vocês, eu vou te falar que foi um processo muito duro dentro da minha casa nessa relação com meu marido, porque eu não tenho apoio de família, porque minha família toda mora no interior. Então, desde quando meu filho nasceu, fomos nós dois, a nossa rede de apoio. Então, para um fazer uma coisa, a gente precisava de acordos prévios. Só que a gente nunca fez. Eu nunca fiz isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Lá atrás, na minha gestação, eu não fiz esse processo. E eu sempre tive essa expectativa de que o Paulo iria adivinhar que ele chegou em casa do trabalho e que eu não tomei banho ainda e que eu quero tomar um banho. E não que ele tem que entrar na frente, tomar o banho primeiro, sentar, comer e eu depois. Mas na cabeça dele estava natural, eu já tinha feito, eu já tinha comido, o negócio já tinha fluído, já tinha acontecido. E às vezes você tem que chamar a pessoa, e não é para a realidade, é conversar, é fazer acordos. E depois eu falo que depois de anos, a gente conseguiu sentar e fazer acordo do que era importante para a gente. E eu pensava que, eu abri mão de tudo. E pensava assim, o Paulo, meu marido, é apaixonado com pedal, ele ama pedalar. E fazia 2 anos que ele não pedalava. Praticamente quase 2 anos que ele não subia na bicicleta de novo. E para mim isso para mim não era importante, porque para mim eu não gosto não é o que eu realmente gosto de fazer e eu não vi isso como importante, mas para ele era. E eu nunca percebi isso também, que para ele estava fazendo essa falta. Quando a gente sentou e fez uma dinâmica muito parecida com essa que a gente está fazendo aqui hoje, de alinhar o que a gente gosta e colocar isso como prioridade, a partir de agora, cada um vai ter o seu tempo. E o outro vai assumir. E se for num horário próximo de um horário de almoço, ou de um jantar, ou de alguma coisa, a gente vai ter subsídios aqui para nos ajudar, para que a hora que o outro chegue, o caos não esteja instalado dentro de casa. E que a gente consiga realmente fazer coisas que sejam boas para a gente, enquanto indivíduos, enquanto cada um de nós que estamos aqui, para que a nossa família consiga se fortalecer e a gente consiga cuidar melhor desse bebê. Eu venho falar disso muito com vocês, como é fundamental para a gente cuidar de um bebê, a gente ser cuidada. E a gente cuidar da gente. Crescemos numa sociedade machista, patriarcal, onde a mulher, ela cuida, né, culturalmente, cuida da família, faz comida, e aí vem a Revolução Industrial, e aí vem as mulheres indo para o mercado de trabalho, e as mulheres vão para o mercado de trabalho, mas continuam dando conta de dentro de casa. E a gente tem que começar a entender que nós somos uma família, e que tudo isso, cada um tem a sua função, cada um faz do seu jeito, e agora a gente tem um bebê chegando nessa casa. E não é uma prisão, é uma coisa linda e que
vai mudar a vida de vocês, mas vai mudar a vida de vocês para melhor, principalmente se vocês começam desde a gestação tendo essa comunicação clara, efetiva, expressando seus desejos, comunicando de fato, olha, eu quero tomar um banho demorado, chorou, tem leite congelado lá na geladeira. Descongela e dá pro neném no copinho, igual eu te ensinei. Mas daqui a pouco eu volto, eu vou sair de cena. Olha, hoje tem futebol com os meus amigos, eu vou jogar minha bola com os meus amigos, porque isso é importante para mim. Eu preciso disso, eu preciso ter esse escape para que a gente volte e faça parece que é um reset no nosso corpo e fala assim, nossa, voltei. Agora eu estou pronta para mais um dia. Pronto para trabalhar com tudo isso de novo, pronto para ajudar esse bebê naquilo tudo que ele precisa. E aí as coisas começam a se tornar mais leves, porque é muito peso que a gente escuta da maternidade, da paternidade, da chegada de um bebê, muitas vezes está relacionado à falta de comunicação, à dificuldade em expressar o que a gente sente, os nossos desejos. Por isso que é tão importante a gente entender o papel de cada um, e enquanto família, qual que é o nosso papel para que tudo isso desenvolva da melhor maneira possível. Só assim a gente vai realmente conseguir olhar e cuidar desse bebê, porque a gente também está sendo cuidada, enquanto mãe, enquanto pai. Todo mundo é importante nesse processo. Todo mundo é importante nesse processo. Claro que toda essa questão da mudança do corpo, né? E eu falo, não estou falando de estética, não, tá? Eu estou falando quando eu estou falando dessa mudança do corpo, eu estou trazendo para vocês realmente toda essa questão hormonal, tá? Porque lembra que a gente falou de muitos hormônios para gestar o bebê, depois durante o trabalho de parto e depois para poder produzir leite para alimentar esse bebê? São muitos hormônios. Entender tudo isso, toda essa mudança, lidar com tudo isso, não é fácil. Não é fácil. Mas quando o pai está envolvido no estudo e entende todas essas mudanças, fica muito mais fácil, inclusive, ajudar a mãe, ajudar esse bebê que está precisando tanto de cuidado, de atenção, de carinho no meio disso tudo. E ser proteção. Porque hoje vocês estão construindo uma rede muito forte na família de vocês. Quando vocês participam de eventos, quando vocês buscam informação, quando vocês estão juntos em todo esse processo. Porque os palpites, eles vão chegar na casa de vocês, como a gente sempre tem falado, não com a intenção de prejudicar, com a intenção de ajudar. E quando tudo está muito fortalecido, o pai entender tudo isso, inclusive se posicionar e defender o espaço, entender como tudo isso está funcionando, fica muito mais fácil. Ou ajudar você a assimilar todos aqueles pensamentos, porque a gente está envolvido numa questão hormonal ali muito difícil até de entender o que as pessoas estão falando para a gente. Mas eu já escutei a Cecília falando numa aula, eu já escutei a obstetra falando, nossa, o pediatra falou isso também. Estamos atentos no cuidado desse bebê. Estamos juntos em tudo isso para a gente conseguir cuidar do bebê e cuidar da gente, ter o nosso tempo, o nosso espaço para a gente se cuidar, para a gente se sentir, para a gente se permitir, para a gente encontrar os nossos momentos juntos também enquanto casal, porque é importante, né? A gente ter o nosso tempo para a gente conversar de outra coisa que não o neném, como foi seu dia, né? Como que tá? Ou vamos assistir um filme juntos sem falar nada, só ficar junto. É importante a gente se encontrar no meio de tudo isso para a gente conseguir dar o nosso melhor para o nosso bebê. Então, hoje, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, o que eu queria realmente proporcionar para vocês hoje, é esse nascimento, realmente, do pai, da figura paterna. Porque a mãe, o teste deu positivo, parece que tudo muda na nossa vida. O pai sente o primeiro chutinho, mas ele não sente todos. E aí não está totalmente ali sentindo, aí parece que o negócio não tá rodando, gente, será que está acontecendo mesmo? A hora que o neném nasce, que vê a carinha, que escuta o choro, fala, não, realmente aconteceu, chegou, realmente sou pai, e tudo isso é uma construção, não é da noite para o dia, né? É uma construção e toda essa mudança, tudo isso que a gente está construindo, que vocês estão construindo, é aos poucos. É um tijolinho, todo dia vocês estão colocando, para que vocês consigam, de fato, cuidar, né, uns dos outros, enquanto companheiros, enquanto parceiros, né? Cuidar cada um de si, enquanto pessoas, indivíduos, e cuidar desse bebê que está chegando. Isso só é possível quando a gente tem uma comunicação mais clara, menos violenta, né? E às vezes não de forma
explícita mesmo, mas às vezes numa resposta que a gente dá, uma forma como a gente fala, entender tudo isso e nos apoiarmos nesse processo que é tão transformador na vida de uma família, como a chegada de um bebê. E pegando em tudo isso, a importância disso na amamentação. Porque tudo isso envolve amamentação. Tudo isso tá preso na amamentação. Porque a mãe, ela amamenta. É dela, é ela que dá o peito, é dela que sai o leite. Mas todo mundo, todos nós, né, somos responsáveis para que a mãe consiga, de fato, amamentar esse bebê. E só é possível quando estamos todos envolvidos nesse processo. Dúvidas ou comentários? Quem vai começar? Não me deixe falar isso aqui tudo sozinha, não. Os maridos estão tímidos ainda. Mas não precisa ficar tímido, não, gente. Pode falar. Eu achei muito interessante, né? Todas as pontuações e é realmente isso, né? Participar desde o início, acho que já faz toda a diferença, acompanhar nas consultas. Aqui em casa, o Danilo não perdeu nenhuma. E eu vejo que minhas amigas, às vezes, não tiveram isso, né? E até, por exemplo, a minha mãe, né, meu pai não participou de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, eu vejo que isso vem mudando, né? Graças a Deus, ao longo do tempo, isso vem mudando. Vem mudando, e aí quando você traz isso, né? Meu pai não participou de nenhuma consulta. E principalmente, às vezes, por questões do trabalho, ou por entender que aquilo naquele momento ali, né, é uma função da mulher mesmo, a função paterna, antigamente ela era carregada de colocar o alimento dentro de casa, né? De ir lá trabalhar e colocar o alimento dentro de casa. E esse cuidado, esse olhar, era responsabilidade apenas da mãe. E tudo que a gente estuda, tudo vem trazendo de que é impossível essa mãe dar conta de tudo isso sozinha, sem ter um suporte. Eu não estou falando de um suporte só financeiro, mas eu estou falando de cuidado, de apoio, de conexão, porque é um trabalho grandioso demais cuidar de um bebê, né? E quando a gente tem esse apoio para seguir, fica tudo muito mais leve, né? E esse vínculo também entre o pai e esse bebê, ele é formado desde o útero. Ele é formado desde agora. E faz toda a diferença, né? Só para completar também, essa questão que você falou só de participar, né? O pai querer participar desses workshops, de fazer curso e pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre puerpério, esse interesse de saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com a mulher também. Isso é muito importante, né? Porque, igual você mesma disse, às vezes de ter um apoio atrás na hora do palpite ou na hora que a gente mesma não sabe o que fazer, e aí o pai fala, eu estudei isso também, eu lembro disso. Não estou Isso sozinha, com né? certeza faz toda a diferença. Faz muita diferença. Você falou, nesse início da sua fala, me veio até um gancho, fica uma dica para vocês, né, para os pais, principalmente. Se vocês tiverem rede social e gostarem de acompanhar alguma coisa nas redes sociais, tem um Instagram que eu tem vários, tá, de paternidade. Tem um Instagram que eu particularmente gosto muito, inclusive ele, se não me engano, ele tá com, a mulher dele tá no puerpério agora, acho que o nenenzinho deles completou um mês. É o terceiro filho deles. Chama Homem Paterno. E ele, inclusive, faz algumas rodas de conversa para pais, é bem interessante, gratuitas também, e ele tem uma postura muito gostosa de escutar e de ver, voltado para esse puerpério, para entender o puerpério da mãe, e como eu, enquanto pai, como é um homem, uma figura masculina, né, e ele está inteiramente envolvido nesse processo, ele já esteve envolvido outras vezes, e agora ele está mergulhado nisso tudo de novo, porque ele está com um bebezinho recém-nascido em casa, então eu falo que é uma coisa inovadora mesmo. A gente pesquisa tanta coisa na internet, né? A gente navega em tantas coisas. Então, acho que uma coisa para agregar, para poder ajudar
vocês dentro de casa, vindo de outra pessoa que vocês podem se identificar enquanto homens, enquanto pais também, é uma coisa muito interessante. Ele faz roda de conversa para pais. Eu acho que vale a pena. É uma dica mesmo para vocês. Acho que vale muito a pena se vocês tiverem interesse. Chama Homem Paterno. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. Ok? Vou escrever aqui para vocês. Quem quiser depois procurar. Paterno. Ele chama o pessoal de marujos. Então, ele tudo voltado para uma rede mesmo de apoio no estudo. Acho que vale a pena os pais acompanharem um pouquinho. Isabela, quer complementar? Quer falar alguma coisa? Eu achei muito interessante essa questão, assim, né, da gente falar o que quer, né, não ficar achando que o outro tem que adivinhar o que está acontecendo, o que se passou, O que eu tô né? pensando? Esse diálogo é muito importante, né? E pedir ajuda, né? Também, porque eu também sempre fui muito independente e tal. Meu marido até riu uma vez que a gente estava em São Paulo, aí foi pegar o metrô com mala, e aí ele queria levar minha mala, que era maior, mais pesada. Eu falei, não, minha mala eu que levo e tal. E aí, na hora de passar na roleta, eu não conseguia carregar a mala e eu fiquei presa na roleta e o povo lá, né, São Paulo, os paulistas, tudo apressado e eu presa na roleta. Ele sempre me zoa por causa disso, né? Assim, então, assim, é muito importante a gente saber pedir ajuda, saber, né, conversar e falar o que está passando, não ficar esperando que o outro adivinhe, né? Exatamente. Muda a comunicação, né? Porque a gente é mais claro no que a gente quer. Nossa, eu queria tanto uma água, eu queria uma água, eu queria uma água. Olha, fulano, por favor, você pode encher esse copo aqui para mim? Seja claro, é pedir literalmente a água, porque às vezes você fica assim, nossa, que sede, que sede, que sede. Uhum. Às vezes eu estou trabalhando, meu marido às vezes tá trabalhando na mesa de frente, e aí eu falo, nossa, que sede. Na minha cabeça, eu queria que ele levantasse e fosse lá encher a garrafa d'água, porque acabou na minha cabeça. Eu tenho certeza que se eu falasse assim, ô Paulo, você pode encher a garrafa lá, por favor? Ele ia. Só que eu tô só Sim. falando que sede, e isso vai me gerando raiva, porque eu já tô com sede. Eu queria que ele tivesse entendido que as 3 vezes que eu falei que sede era para ele levantar e pegar água. Só que ele não entendeu. E que é isso? Que ele não entendeu que eu tô pedindo para ele encher a garrafa d'água. Gente, olha só, eu estressei à toa. Se eu tivesse falado assim, ô Paulo, tô com sede, eu tô agarrada aqui, você pega água para mim, por favor? Tinha resolvido. Tinha resolvido, mas a gente tem, o limite de comunicação mesmo, porque uma das principais dificuldades do ser humano é em se comunicar. E aí a comunicação, ela sem querer, ela vira uma comunicação violenta. Porque aí a hora que ele fala alguma coisa, você vai estressa, né? Eu estou dando um exemplo da água, porque isso é real mesmo, acontece. Aí às vezes ele fala alguma coisa e fala, não, mas você não entendeu que eu estou falando que sede aqui, não é possível que você não entendeu que eu queria água. Não, não entendi que você queria água, não. Por que você não falou que você queria água? E se a gente fosse um pouco mais claro, a gente evitaria tantos conflitos, né? Que dirá na relação com os nossos filhos, né? Olha quanta Isso. coisa a gente pode melhorar se a gente aprender a se expressar, a pedir, né, e aceitar, né, igual você falou, deu o exemplo da mala, aceitar essa ajuda, Sim. né? Isso. E o Zete e Eric, querem falar alguma coisa? Aqui tá tudo tranquilo. Ele participa de tudo. Que bom. Tudo, todas as ultrassons, todas as consultas. Ele perdeu a ultrassom quando a gente foi descobrir o sexo. Ele É ficou muito mesmo? bravo. Porque, não, ele foi, né? Só que eles não deixaram ele entrar. Por causa da pandemia. Ai, Aí ele ficou muito bravo. Mas ele imagina, sempre quer participar de imagina. tudo. Situação Mas, ruim. Esse curso que a Fundação está proporcionando para a gente está sendo tão fundamental, especialmente para mim e para ela, por quê? Porque é a nossa primeira filha. Então, a gente já começa aprendendo o que é correto, né? Já veio muitas pessoas falando, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a gente lembra já de cara, poxa, a Cecília falou isso, a Cecília falou aquilo, isso não é legal, né?
a gente trabalha até a maneira como a gente vai falar com as pessoas, para a gente não ofender a pessoa também, porque é aquilo que você Exatamente. disse. A pessoa às vezes nem quer, né, falar por mal, mas sim porque quer te ajudar de alguma forma. E trabalhando esse meio também de comunicação, essa comunicação não violenta, né, de retribuir aquela suposta ajuda, para a gente também está sendo bem interessante, porque é minha mãe, né, a mãe dela que é da roça Eu acho ainda, que vai que dar tem uns muito trabalho, uns viu? costumes mais estranhos, sabe? Minha mãe, principalmente, quando eu falei desse curso que eu falei, eu não vou dar mamadeira, até então, não é minha intenção. Ontem a mãe dele já perguntou, já comprou bico? Já comprou mamadeira? Eu falei assim, mãe, nem tô pensando nessas coisas. Ela, mas tem que comprar o bico, não sei o quê. Aí eu já começa. Primeira coisa que eles perguntam é do bico e da mamadeira. Eu já comprei. Depois, se ele tá dormindo a noite inteira. Eu Tá falei, não tá dormindo a na minha noite lista. inteira? É. Então, esse curso para a gente está sendo muito bom, muito bom mesmo. Está preparando a gente de uma maneira que eu, particularmente e sinceramente, não sei nada. Ele nem pega. Não Ele sei tem 3 nada. sobrinhas. Ele nunca pega. Eu tenho 3 sobrinhas pequenininhas também, que quando chegaram nem encostei a mão, porque eu sou meio estabanado, sabe? Aí eu fico com medo de machucar. Mas aí, vocês estão me ajudando aí, né? Quebrar esse gelo, né? Esse paradigma doido. E quando é do outro, né, Erika, às vezes fica mais difícil, porque mesmo sendo sobrinha, mas você vai ver que hora que. Como que seu neném vai chamar? Já tem nome? Vai ser Helena. Helena. Quando a Helena chegar, você vai ver como é seu, né? É totalmente diferente. Você vai voltar na nossa consulta pós-parto, você vai me falar, nossa, você vai lembrar bem que você falou, que é totalmente diferente, porque é seu. É seu. Então, até o jeito de pegar o que você não tinha o jeito ali é totalmente diferente. E uma outra coisa, eu escutei isso de um médico que acompanhou a gente, e ficou isso muito gravado no meu marido, porque eu lembro, meu marido tinha essa mesma fala durante a gestação. Eu nunca peguei sobrinho, porque eu tinha medo e tal, e Gabriel chegou e foi totalmente diferente. E a gente contando isso numa consulta, o médico falou assim: é porque pai e mãe não quebram. Pai e mãe não machucam, pai e mãe então, vieram para cuidar. Então, quando é nosso, quando é pai e mãe, o jeito de olhar é totalmente diferente do jeito que a gente viu qualquer outra criança, né? Mas isso tudo também a gente vai construindo através realmente disso, né? De informação, de apoio. Fico muito feliz com o retorno, né? E de trazer isso, porque realmente é o objetivo, né, do programa para vocês, de trazer apoio, de trazer informação para realmente transformar essa gestação, para realmente transformar a chegada desse bebê, para que vocês estejam preparados para poder acolher, cuidar desse bebê, né? Não existe essa que fala, é possível que você estudar para ser pai e mãe, não para ser pai e mãe, mas para exercer realmente essa maternidade, essa paternidade, né, que nos foi dada para que a gente consiga exercer da melhor maneira possível, porque o bebê não vem com manual de instrução, né? A gente não nasce, sai da maternidade, uma cartilha é assim que faz. A gente vai aprendendo ali na prática, mas quando a gente escutou em algum lugar, a gente escutou uma aula, a gente tem ali um grupo lá onde vocês conseguem pesquisar algum assunto para saber se tem. Então, acho que fica tudo muito mais fácil para vocês, quando o bebê chegar, vocês terem realmente embasamento teórico. Claro que a prática é completamente diferente, mas vocês têm a teoria, né? Vocês estão se fortalecendo, vocês estão buscando conhecimento. Então, isso tudo vai fazer muita diferença em todos os cuidados. E você vai ver que isso diminui complicação com o bebê, risco de alguma coisa com o bebê, eu falo assim, de alguma doença, porque vocês estão atentos, vocês estão conectados com esse bebê. E esse olhar atento e conectado faz toda a diferença inclusive para essa resposta do bebê em relação né, a possíveis doenças ou qualquer outra coisa. Inclusive para poder conversar com outros profissionais, isso tudo fortalece vocês em tudo isso. Então, acho que são só benefícios mesmo, né? São só benefícios e a gente vai, essa maternidade, essa paternidade, ela vai acontecendo, né? À medida do que a gente vai escutando, do que a gente vai vivendo aqui. E em outras fontes também que talvez vocês estejam buscando, outros profissionais que estejam acompanhando vocês, para que vocês estejam mais seguros, porque a intenção é que vocês estejam seguros para quando esse bebê chegar. E se qualquer coisa que vocês tiverem, vocês saibam também onde recorrer, não fique aquele, nossa, meu Deus, e agora? Quem que eu peço ajuda? Para quem que eu pergunto? Onde que eu corro?
pelo menos vocês têm um direcionamento do que fazer. Tudo não vai fazer toda a diferença, tenho certeza. Cecília, você falando de profissional, aí você falou que a gente tem direito a uma consulta antes do bebê nascer, né, com a pediatra. Vocês Quanto que a têm, gente procura? Quanto que a gente procura? Com quantas semanas é ideal a gente procurar essa profissional? olha, a partir de 27 semanas ali, você já consegue, sua cabeça já está mais focada para isso tudo que vai acontecer. Porque lembrando que a partir de 37 semanas, esse bebê já pode nascer. Tem toda aquela contagem do ultrassom, mas se tiver qualquer intercorrência antes, você passou já por essa consulta. Então, eu aconselho você tentar agendar essa consulta a partir de 27 semanas. Entre 27 e 32 semanas ali, dá essa flexibilidade, se tiver alguma coisa na agenda de vocês ou na agenda do médico, mas já tenta agendar essa consulta para que vocês consigam fazer com segurança, com tempo. Anota, lembra que eu falei? Anota as perguntas que você tiver, sente essa médica, porque é ela que vai cuidar desse bebê durante os próximos 12 meses, quando ele nascer. Todo mês você tem consulta com ela. Então, você sabe o santo? Ele tem que bater, gente, não tem jeito. Porque é o profissional que você precisa ter liberdade e não tem pergunta boba. Então, se o profissional às vezes não está acreditando, não está dando muita credibilidade para o que você está falando, você já se sente insegura. E nessa consulta, nessa primeira consulta, você vai ter um potencial ali para poder ficar mais conectado com esse médico também. Eu passei para vocês até agora 2 indicações, tá? À medida que eu for conseguindo mais referências, eu vou passando para vocês outros profissionais. Essas 2 indicações. Eu, pessoalmente, não conheço, tá? Foi indicação de outras pessoas, mas a Luciana acho que foi, não foi? Foi a Luciana que foi na consulta? Foi. Lá na M Mulher, eu gostei muito. Assim, eu vou até te confessar uma coisa. A gente quer muito continuar com ela. Eu gostei muito mesmo. Só que, assim, a gente está meio na dúvida se a gente vai colocar a nossa filha no meu plano ou no plano do meu marido, por causa de valor mesmo. A Fundação Libertas, para colocar a Júlia, tá tipo o dobro do que para colocar no plano do Danilo. Entendi. E ela não atende o plano do Danilo, ela só atende a Libertas. Então, assim, a gente tá meio com pesar, porque a gente gostou muito dela, queria continuar com ela. Foi a Patrícia? Você acho que você foi acho que é a Patrícia que você foi. É Patrícia. E a consulta durou mais de 1 hora. Ela esclareceu suas dúvidas? Esclareceu tudo, explicou muita atenção. Que bom. Falou tanto sobre o que vai acontecer na maternidade, né? Depois que o bebê nasce, como que é essa recepção. Legal. Explicou todos os processos, né? Os testes que são feitos ali na hora. Quanto depois também falou sobre vacina, falou sobre o teste do pezinho. Do desengasgo. Falou do teste do pezinho. Legal. Ensinou a fazer a manobra do desengasgo. Então, assim, foi uma consulta muito completa. Igual eu estou te falando, durou mais de 1 hora. E eu tive uma simpatia muito boa com ela. Eu recomendo, assim, para quem puder ir lá, eu recomendo ela. E isso faz toda a diferença, porque pensa para você ver, essa consulta durou mais de 1 hora sem avaliar bebê. Imagina a médica te passar todas as informações, mais avaliar um bebê, entendeu? Fica muito difícil. Por isso que a consulta de pré-natal, a consulta com esse pediatra no pré-natal, eu falo que é um benefício muito grande do programa, né? Essa isenção da coparticipação, que é realmente um incentivo para que vocês procurem, porque não é comum escutar essa linguagem de procure um pediatra na gestação. Como assim? Pediatra não é para atender bebê? Por que eu, grávida, vou procurar um pediatra? A primeira causa estranheza, né? Só que são tantas dúvidas e tanta informação rica, principalmente o que ela trouxe para vocês da sala de parto, logo após o parto com o bebê, porque vai ter um pediatra, o seu obstetra vai estar lá, mas vai ter um pediatra para recepcionar esse bebê. E o que esse bebê precisa? O que vai ser feito com esse bebê? Então, é muito importante vocês saberem disso, porque isso é um olhar médico, né? Eu posso trazer pinceladas para vocês, mas esse olhar é médico e ter isso tudo com ela vai fazer muita diferença. Por isso que essa consulta de pré-natal, ela é muito diferenciada mesmo.
E agora é uma coisa que realmente é muito particular para vocês avaliarem, né? Que o plano do Danilo, qual o plano que é? Pode falar? Você... Unimed mesmo. Unimed? E ela não, lá ela não, eles não atendem. Realmente Não. são pediatras diferenciados, né? Eu falo que é um plano diferenciado, né? O plano da Fundação Libertas são profissionais diferenciados também, até pelo volume, né? Quando a gente fala de alto volume e tudo. Então, é uma coisa que agora vocês têm que conversar mesmo e ver o que vai ser melhor para vocês. Não tem nada decidido ainda, né? Mas a consulta porque que é importante também procurar uma pediatra no pré-natal? Porque você tem que levar o bebê com 5 dias de vida, você tem que levar ele no pediatra. E aí, se você não tem ninguém, como é que 5 dias depois que o bebê nasce, você vai às pressas, ficar igual uma louca? Onde você vai levar Folheando o bebê? caderninho, para procurar. Então, E aí você pensa, assim, você ficou 2 dias na internação do hospital, por exemplo, se você fez uma cesárea. Você ficou 2 dias, então você tem poucos dias para você conseguir achar um médico assim. É realmente muito difícil. E quando você vai na consulta de pré-natal com o pediatra, eles já meio que deixam essa reserva para você no 5º dia de vida. É só você ligar, ó, nasceu, e eles te encaixam, porque realmente a agenda é cheia, né? Eles não têm vaga fácil. Eu mesma consegui marcar com bastante antecedência. Mas lá na clínica, ela me explicou isso, que, olha, como você fez a consulta de pré-natal, a sua consulta no 5º dia dia de vida do bebê está garantida. Então, ótimo. Isso é bom. Ótimo saber. E te dá uma segurança maior também, porque aí depois é só você ligar e já agendar. E além de tudo, é uma consulta que vai demorar? Vai, porque agora ela vai avaliar o bebê. Só que agora o olhar realmente do médico, ele tá focado para tirar suas dúvidas que já existem nesses dias, nesses primeiros dias de vida, e avaliar as condições clínicas do bebê. Entender sobre a história do parto, né, e tudo que aconteceu. Então, é uma consulta demorada também? Mas é uma consulta onde que, juntando essas duas, você tem muita informação, você está muito mais segura para os cuidados com esse bebê do que sem essa consulta. Então, pegando até o que a Luciana falou, mesmo para fazer essa consulta aí mais para frente, aí, depois de 27 semanas, já agenda, né, o quanto antes, porque possivelmente ela só vai ter data para daqui, você não vai conseguir agendar para a semana que vem. Então, já liga, já faz o agendamento para vocês terem a segurança, né, de ter o atendimento do profissional. E aí depois vocês me dão retorno também, quem for fazendo as consultas de pré-natal vai dando retorno. Que é importante para a gente também conhecer e saber o que vocês estão sentindo e achando. Era isso, meninas e meninos. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Mais uma semana foi muito bom estar aqui com vocês. E semana que vem tem mais. Eu mando para vocês o agendamento direitinho. E dúvidas, qualquer coisa que tiver ficado de dúvida, vocês podem mandar lá no grupo do Telegram que a gente vai conversando, eu vou respondendo para vocês. Eu vou deixar essa live salva, vou subir ela para o YouTube, no máximo até amanhã. Disponibilizo o link lá para quem quiser ou assistir de novo ou quem for assistir a gravação, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Posso tirar uma foto nossa de novo? Aguenta a mão aí. Sim. Espera aí. Deixa eu tirar com o telefone para ficar melhor. Espera aí. Espera aí, rapidão. Aí. Deu. Obrigada, pessoal. E até semana que vem. Boa Obrigada, noite, Cecília. gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.